Olá pessoal, tudo bem? Professor Jazz de volta para a gente continuar o nosso estudo de geometria analítica. E hoje a gente vai começar o estudo da reta. Mas antes da aula começar, não se esqueça de verificar se você já está inscrito aqui no canal, de clicar no sininho e ativar a opção todas. Além disso, se o vídeo te ajudar, deixe o joinha, comente, porque isso ajuda em muito o canal, ok? E claro, o nosso canal tem um perfil lá no Insta, @professor_Gesrael. Segue a gente por lá que também tem muita dica, ok? Então, sem mais delongas, puxa a vinheta! Então, galera, o assunto de hoje é estudo da reta. Nós vamos estudar as características dos pontos colineares. E, claro, nós vamos falar de equações. Então, a pergunta que fica é, o que é uma equação da reta? O que isso significa para a gente? Então, preste atenção. Vamos imaginar que nós temos uma reta, certo? E essa reta contém dois pontos. Esses dois pontos, eu vou chamar um ponto de A, que vai ser x de A e y de A, e eu vou ter aqui um ponto B, que vai ser x de B e y de B. Ok? Perfeito? Muito bom. A gente sabe que dois pontos sempre estão alinhados, mas também sabemos que sobre essa reta existem infinitos pontos, não apenas o ponto A e B. A pergunta que fica é, será que há alguma relação comum entre todos os pontos desta reta? Será que o fato de A e B estarem alinhados faz com que A, B e todos os infinitos pontos dessa reta tenham uma relação em comum entre o Y e o X? E a resposta é sim, há uma relação em comum, que nós vamos chamar de equação geral da reta. Equação geral da reta, ok? Bom, e aí, Jess? Aí é o seguinte, eu quero que você imagine comigo, dois pontos sempre estão alinhados. Eu vou vir aqui nesta reta e eu vou criar um ponto que eu vou chamar de ponto P. Este ponto P é um ponto genérico. O que é um ponto genérico, Jess? Imagina que essa reta seja um arame e esse ponto P é uma argolinha que desliza nesse arame. Ou seja, eu desenhei ele aqui, mas ele pode estar antes de A, ele pode estar depois de B, ele pode estar sobre o A. Ou seja, esse ponto P, na verdade, ele é o coringa da nossa história. Ele representa qualquer ponto da reta. Muito bem. Como ele representa qualquer ponto da reta, eu não coloco índice nele. Ele é simplesmente o ponto XY. Muito bem. Mas uma coisa a gente pode garantir, né? Se esse ponto está sobre a reta, A, B e P estão alinhados, são colineares. E você se lembra que algumas aulas atrás nós estudamos condição de alinhamento de ponto. Se você perdeu esta aula, você pode clicar num card que vai aparecer logo aí em cima e você vai lá para a nossa aula de alinhamento de pontos. Muito bem. Esses pontos vão estar alinhados. Então, nós vamos montar uma matriz com ele. Ah, Jess, qual ponto vai vir primeiro? Você que escolhe. Eu, Jess, tenho o costume de começar pelo ponto genérico, ok? Então, eu vou começar aqui, ó, X e Y. Depois, eu vou colocar os outros pontos que eu tenho. XA, YA e depois o ponto XB, YB. Certo? Na sequência, nós vamos pegar a primeira linha e nós vamos repetir aqui embaixo. Sempre a primeira linha. Ah, mas se a primeira linha for XA, YA, Jess, repete XA, YA. No meu caso, a primeira linha é XY. Então, eu vou vir aqui e vou repetir XY. Ok? Muito bem. Nós vamos calcular isso aqui como se fosse determinante, com algo muito parecido com um determinante. Então, veja bem, diagonal principal, x vezes YA vai nos dar XYA. XA vezes YB
XA, YB. XA, YB. Depois, XB, YA. XB, YA. Agora, nós vamos fazer as diagonais secundárias. Não se esqueça que ao fazer diagonal secundária, precisa trocar o sinal. Então, nós temos YXA, vai ficar menos YXA, troquei o sinal. YAXB, menos XB, YA, troquei o sinal. E, finalmente, X vezes YB, menos X, YB. Beleza? Ok? E aí, Jess? Como esses pontos estão alinhados, eu já sei que esse falso determinante tem que dar 0. Muito bem. E aí, professor? Aí que é o seguinte. Vamos agrupar os semelhantes? Vamos lá? Como assim, Jess? Vamos pegar x e colocar perto de x, y perto de y, e o que sobrar junto? Vem com o Jazz, então. Ó, eu tenho esse XYA, que eu vou colocar para você aqui, ó, XYA, tá bom? E de cá eu tenho menos XYB. Então, eu vou pôr um pertinho do outro, ó. Menos XYB, certo? Aqui eu tenho, ó, XBY. Não tem esse Azinho aqui, né? Só XBY. Ó, XBY. Vamos pôr aqui. Mais XBY. E de lá, quem que nós temos? Quando a gente olha para cá, nós temos menos YXA. Então, menos YXA. E agora tem a galera que sobrou, né? Sobrou XAYB, XAYB, e de lá sobrou menos XBYA, menos XBYA, certinho? Nós sabemos que isso aqui tudo tem que ser igual a quanto? Igual a 0. Lembre-se, YA, YB, XB, XA, tudo isso são números. Se tiver o índice, é número. Variável para nós é que não tem índice, X e Y. Por isso que eu vou vir aqui, ó, tá vendo que eu tenho X aqui e eu tenho X aqui? Vou pôr esse X em evidência. Colocando esse X em evidência, eu vou ter, olha só, põe uma cor só aqui agora, tá? Ó, YA menos YB vezes X. Aqui, olha só, eu vou colocar o Y em evidência. Colocando o Y em evidência, eu vou ter XB menos XA vezes Y. E essa galerinha aqui não dá para colocar ninguém em evidência, eu vou deixar do jeito que tá. Mais XAYB menos XBYA igual a 0. Muito bem, galera. E agora? Agora é o seguinte. Lembra que eu falei que isso aqui são números? Então isso aqui vai dar um valor numérico. Para não ficar tão feio assim, eu vou pegar esta bagaça, eu vou chamar de A, isso aqui eu vou chamar de B, e isso aqui tudo eu vou chamar de C. Resultado, a nossa equação vai ser AX mais BY mais C igual a 0. E olha só, isso aqui é o que nós chamamos de equação geral da reta. Quer ver um exemplo? Vem aqui com o Jazz aqui para você ver um exemplo de como achar a equação geral da reta. Temos esse enunciado aqui, ó. Exemplo. Qual a equação geral? Qual a equação geral da reta que passa, ó, da reta que passa por o ponto A, 1 e 2, e o ponto B, 3 e 5, ok? O ponto A, 1 e 2, e o ponto B, 3 e 5. Muito bem. Aqui do lado, ó, vamos ver esse espaçozinho aqui? Vou ficar um pouquinho fora de cena, mas você vai ver aqui direitinho. Ó. Vamos fazer o seguinte? Começa com o ponto genérico, ó, x, y. Coloca o ponto A e o ponto B, 1 e 2, e depois 3 e 5. Perfeito? Repete a primeira linha, x, y. Calcula o determinante. Vem com o Jazz para não se perder. Ó, x
vezes 2, 2x. 1 vezes 5, 5. 3 vezes y, 3y. Foi? Foi, né? Agora, bora para a diagonal secundária. 1 vezes y, y. Troca o sinal, não esquece. Menos y. 3 vezes 2, 6. Trocou o sinal, menos 6. 5 vezes x, 5x. Trocou o sinal, menos 5x. Quanto que isso aqui tem que dar? Tem que dar 0. Ah, Jazz, eu tô entendendo. Eu sei. Então vem com o Jazz aqui agora, ó. 2x aqui, junta com menos 5x aqui, vai dar, professor, dá menos 3x. Exatamente. 3y aqui, junta com menos y aqui, vai dar mais 2y, Jazz. Ótimo. Esse 5 aqui, junta com esse menos 6 aqui, vai dar quanto? Menos 1. E isso aqui é sempre igual a 0. Aí a gente fala um negócio assim. Já acabou. Isso aqui já é equação geral da reta. Mas alguns vestibulares, aliás, os vestibulares em geral, tem uma frescura. Não gostam de deixar o coeficiente A negativo, que acompanha o x. Então você vai ver que na maioria dos vestibulares, ele faz o quê? Ele pega esse negócio e multiplica por menos 1, se tiver negativo. Não é obrigado a fazer, mas é o costume. Então fica 3x menos 2y mais 1 igual a 0. E pronto, galera. Essa aqui é a sua equação da reta. Equação geral. 3x menos 2y mais 1 igual a 0. Entendeu o que é equação geral da reta? Entendeu o que significa a equação da reta? Então, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça do joinha e do comentário. Eu te aguardo para a próxima. Um beijo e até lá!